E aí fica uma curiosidade nossa, que é um caso que você não tem nada a ver, é apenas uma análise que você fez, como nós fazemos aí, baseado nas informações que chegam até nós, que é o caso Marielle. A gente falou do Rivaldo, que foi o cara que tocou o processo O inquérito. o inquérito do Amarildo, né? E de repente ele agora está envolvido assim, envolvido que eu digo nessa trama Marielle. Não é envolvido mesmo, tá preso. Está envolvido nessa trama Marielle. Mais envolvido que isso, eu não E consigo ver, que- né? que- Mas como é que envolvido você vê? juridicamente, né? A sua opinião sobre a condução do inquérito, o trabalho da DH, o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Federal, esse resultado aí dos irmãos Brazão, mais o Rivaldo presos há quase um ano, não sei se já fez um ano, preventivamente. Como a gente... Acho que esse inquérito da Federal, que levou a responsabilidade pela motivação, né, do crime para os irmãos Brazão, envolvendo o próprio Rivaldo, ele tem que ser questionado da seguinte forma: como é que ele surge, esse inquérito? Ele não surge para investigar quem era o mandante da morte de Marielle. Esse inquérito é instaurado para apurar uma possível fraude praticada durante a investigação da Polícia Civil. Foi para isso que esse inquérito foi instaurado. E o que tinha ali? Que um secretário, um assessor de um dos Brazão, tinha sido, junto com 2 delegados federais, levado a informação para a DH que o Orlando Curicica sabia da motivação da execução da Marielle e quem era, né, o executor. Nisso, a DH vai para ouvir o Orlando Curicica, né, e ele é levado, segundo ele depois colocou, né, a botar na conta do siciliano. Lembra dessa história toda? Sim. E era justamente quando isso foi visto como uma tentativa de fraude que esse inquérito foi instaurado na Federal. Então, né, eu acho que a gente tem que questionar primeiro isso. Como que um inquérito que apura tentativa de fraude, né, vai gerar a responsabilidade pelo mando, né, e pelo, digamos assim, motivação da execução da Marielle. Eu acho que isso tudo tem muito angu nesse caroço, porque no depoimento do Rivaldo, na Federal, esse depoimento está circulando, tem aí, eu já até mandei para o Rafael, o Rivaldo diz, na Federal, que um dia antes dele ser convidado a assumir, né, a chefia da Polícia Civil da intervenção, ele recebe uma ligação do então secretário da intervenção, general Richard Nunes, está no depoimento do Rivaldo. E que na conversa ele estava na igreja, recebeu essa ligação, e que nesse diálogo, né, o general Richard Nunes pediu para que o Rivaldo apagasse todas as mensagens que ele tinha com a Marielle, antes da Marielle ser executada. Está no depoimento do Rivaldo, não estou inventando nada disso não. Né? A defesa do Rivaldo ameaçou a condução coercitiva do general Richard Nunes para o inquérito. E por que essa história toda veio à tona? Porque quando pegaram o telefone do Rivaldo, a Federal observou que havia mensagens dele com a Marielle que foram apagadas. Só que eles resgataram essas mensagens. E quando eles foram ver as mensagens, falavam de coisas corriqueiras. Pedido de ajuda que Marielle fazia quando, então, assessora da Comissão de Direitos Humanos, para o Rivaldo, então, delegado, diretor da Divisão de Homicídios. E aí, os caras suspeitaram, mas por que apagou essa conversa? O Rivaldo, sendo acusado de estar envolvido como um dos mandantes, né, se ele está sendo questionado sobre ter apagado mensagens com a Marielle, ele vai e fala o que ele falou no depoimento. Quem mandou? Até hoje, ninguém sabe por que o Richard Nunes não foi chamado, quais são as relações da intervenção federal militar naquela situação, porque, sinceramente, é de muita ingenuidade acreditar que um chefe de polícia indicado por uma intervenção federal militar na área de segurança, porque, repara, a intervenção federal militar não foi no Estado, foi na área de segurança, que essa intervenção não tem relação nenhuma com todos os atos que o Rivaldo teve enquanto chefe de polícia.
Então, acho também estranho, primeira coisa que eu acho estranho é um inquérito que foi instaurado para apurar uma fraude chegar na motivação. Segunda coisa que eu acho estranho é que, mesmo com todas as informações que o Rivaldo trouxe, né, e que eu acabei de falar, né, a intervenção não tenha sido, né, mais questionada, principalmente aqueles que estavam responsáveis pela intervenção, por tudo isso que o Rivaldo está declarando. No mínimo, a gente tem que entender, isso foi verdade, não foi verdade? Nada disso parou na declaração do Rivaldo. Depois a gente tem que entender um pouco mais como que uma vereadora é executada com 15 dias de uma intervenção federal militar. Quando eu recebi a notícia da execução da Marielle, eu estava num congresso dos policiais antifascismo em Salvador, no Fórum Social Mundial, que estava em março de 2018, teve um Fórum Social Mundial em Salvador e a gente aportou o nosso congresso lá. E eu recebi uma ligação do Renato Cinco, então vereador do PSOL, falou assim, pô, Zacone, mataram a Marielle. Falei, como? Assim, 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 assado. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para minha esposa, que é policial, quem matou Marielle quis jogar uma bomba no colo da intervenção federal militar. Vamos parar para pensar. A intervenção federal militar veio para o Rio para acabar com a violência, o discurso, né? Baixar os índices criminais, etc. e tal. Porra, com 20 dias de intervenção, mata uma vereadora na forma do gangsterismo, cara. Um carro em movimento metralha o carro da vereadora. Meu amigo, me desculpa, eu não sei nem quem foi. E naquele momento, foi o dia da morte da Marielle, eu não tinha nem como imaginar quem estava naquele carro. Mas eu sabia que era um ato para desestabilizar a intervenção federal militar. Não tem como. Não tem ninguém peitudo o suficiente para esperar, porque o crime foi planejado com bastante antecedência. Então vamos esperar a intervenção federal militar chegar na segurança pública do Rio para a gente matar a vereadora com uma rajada de tiro de metralhadora no centro da cidade às 8 horas da noite. Porra, isso não existe. E aí eu comecei a estudar o que foi a intervenção federal militar no Rio de Janeiro. Não foi nada relacionado à questão local. A intervenção federal militar não tinha nada a ver com a questão do Rio de Janeiro. Quem chamou a intervenção federal militar, né, foi o então presidente Michel Temer, com o então presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Rodrigo Maia. E por que eles chamaram a intervenção federal militar no Rio de Janeiro? Aquilo fazia parte de um projeto nacional. Naquele momento, no início de 2018, o que se debatia se ia ter eleição, se não ia ter eleição. Porque a crise instaurada pela Lava Jato não estava pegando só... O Lula não estava nem preso, hein, quando executaram Marielle. Mas a Lava Jato já tinha transbordado para além do PT. Inclusive com o próprio Michel Temer investigado e com o próprio Aécio Neves também na Moreira Franco, parente do Rodrigo Maia. Tu tá entendendo? Acaba sendo preso. O que os caras pensaram? Bom, olha só tem um jeito de parar com esse negócio da Lava Jato. Tem que prender um cara forte, é o Lula. Se o Lula for preso, esfria, não é assim que o nego pensa, porra, vamos prender um cara grande para dar uma esfriada. E aí o acordo que fizeram com o STF, com tudo, era o seguinte, a saída para a crise política é garantir as eleições no final do ano e com o Lula preso fora das eleições. Isso foi um acordo que inclusive foi aceito pelo próprio PT. Até aceito pelo próprio PT. O Lula foi lá no sindicato, babá, mas ele aceitou e tal, babá. E todo mundo sabia que o Lula ia ficar preso até as eleições. E não deu outra. Repara, os mesmos ministros do STF que votaram contra o HC, o primeiro HC do Lula, porque disseram que a prisão não precisava do trânsito em julgado, que a segunda instância era suficiente, os mesmos ministros mudaram de ideia depois das eleições e botaram o Lula na rua. Ou seja, aquilo tudo foi pactuado. E onde que entra a intervenção federal militar? Porra, ia ser preso a liderança do maior partido de esquerda da América do Sul. A verdade é essa, é um fato. Gostem ou não do PT, é o maior partido de esquerda da América do Sul. E, porra, como é que ia ser a reação para a prisão do Lula? Então precisava que o Exército estivesse junto desse projeto de garantir as eleições com o Lula preso. Então o Exército assume a segurança pública do Rio de Janeiro e o discurso da intervenção era no seguinte, olha, isso está acontecendo aqui é um laboratório que pode ser aplicado em qualquer estado da federação. Porra, se o problema era local,
Como é que o discurso era que poderia ser levado para qualquer estado? Você está entendendo? A intervenção federal tinha muito mais a ver com a questão nacional do que com a questão local. E nessa intervenção, né, a intervenção tinha por objetivo garantir as eleições, só que haviam grupos que eram contra as eleições. Havia grupos que achavam que as eleições eram um perigo. Por que um perigo? Porque o Lula, mesmo o preso, poderia transferir votos para o seu sucessor. E não era mentira. O Haddad foi para o segundo turno. Então, alguma transferência de voto teve. Só que esses grupos que eram contra as eleições acreditavam, né, que o Lula, o PT, o Lula não, porque o Lula estava preso, mas o PT poderia ganhar as eleições mesmo com o Lula preso. E o PT acreditou de uma certa forma nisso, que o Lula podia virar um Mandela e transferir votos, e esse grupo não aceitava de jeito nenhum a volta do PT ao poder. E se a intervenção federal era o caminho para garantir as eleições, nós temos que desestabilizar as eleições, desestabilizar a intervenção federal para não ter eleição. Marielle deu um azar, cara. A maior bandeira da Marielle, isso eu falo porque eu estava do lado dela, tenho foto com ela, a gente militou junto no PSOL. Marielle nunca teve uma bandeira com negócio de terra de milícia, fundiário, não tem um discurso, cara. Até na investigação, chamaram a defensoria, porque parece que ela participou de uma reunião da Comissão de Terras da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, e a defensoria foi lá e disse o seguinte: não, Marielle não tinha nada a ver com isso, a gente convidou ela para ela nos ouvir. Ela foi chamada por nós, ela não era uma gente preocupada com essa pauta. Marielle deu um azar danado, cara. Marielle, ela era uma figura que se colocou, né, recém-eleita com 40 mil votos, com uma única bandeira. Ela subia na tribuna toda hora da Câmara para dizer que ela era contra a intervenção federal militar. Ela participou de uma campanha de intervenção federal, é farsa. Ou seja, ela era um alvo que poderia buscar a responsabilidade da intervenção numa execução. Uma das investigações, isso ninguém fala, mas pode ver, quem falou isso foi o juiz do caso. Uma das pesquisas que o Lessa fez no computador dele, está no computador do Lessa, está nos autos. Quais foram os deputados federais que votaram contra a intervenção federal militar? O que o Lessa queria pesquisar? Né? Muita gente estava sendo monitorada. Marielle não era um alvo pré-definido. Marielle foi um alvo escolhido, porque nos autos do processo, desde o início, se mostra que estava sendo procurado um alvo. E esse alvo era para o quê? Desestabilizando a intervenção federal militar, criando um caos no ambiente, as eleições não ocorreriam. Essa, para mim, é a explicação. Tenho como provar? Não. Isso é uma leitura política. Você levantou a bola nova. Uma aí, leitura política de um crime político. O que o Rivaldo e o Brazão têm a ver com isso? Em algum momento, eles foram chamados, de alguma forma, a atuarem numa tentativa de fraude, que foi o que gerou o inquérito da Federal. E aí, o que acontece? Precisa dar uma resposta. Porra, vamos costurar que esses caras que estavam... Agora, acho estranho também, pergunta que não quer calar, cadê os delegados federais que estavam junto dos assessores do Brazão quando levaram a testemunha lá na DH para dizer que o Orlando Curicica sabia da história? Sumiram, foram abduzidos também. Você está entendendo? Tem muita coisa. Mas você acha que o Rivaldo e o Brazão têm alguma coisa a ver com a morte da Marielle? Não, eu acho que eles têm muito a ver com a tentativa de fraude. Fraude processual? É, a fraude na investigação. Na investigação. Isso tem, porque isso tem evidências ali que eles estavam envolvidos. Bem, o Rivaldo trabalhava para a intervenção, mas e o Chiquinho e os Brazões? Não sei. Não sei. Não tenho como te dizer como é que eles chegaram, né, nesse interesse. Né? Mas é muito estranho, tudo muito estranho. Né?